Cultura: um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social, repassadas através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. A cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a junção de padrões dos comportamentos humanos, como o conhecimento, as experiências, as atitudes, os valores, as crenças, as religiões, as línguas, a hierarquia, as relações espaciais, a noção de tempo e os conceitos de universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio da aprendizagem social e, através dele, dinâmica e uma nova ferramenta para a sobrevivência humana. Existem 7 tipos de cultura, podendo citar dentre elas a cultura de massa, que é o conjunto de ideias e valores que se desenvolvem tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais e comumente usada para promover o comunismo entre os indivíduos. A cultura popular, intimamente relacionada com as tradições e os valores, os quais são determinados pelo povo, por exemplo, as festas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança, ela ocorre de forma espontânea e orgânica. E a cultura imaterial, formada pelos elementos intangíveis. Ela apresenta o conjunto de valores, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos e costumes e modos de fazer um determinado grupo. A falta de estaticidade, sendo influenciada por novos hábitos, caráter simbólico e a transmissão para gerações posteriores, são as principais características da cultura. A formação cultural no Brasil deu-se primeiramente a partir dos colonizadores portugueses, a população indígena e os escravos africanos, responsáveis pela disseminação cultural do nosso país. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes e entre outros, que contribuíram para a diversidade cultural do país. O Brasil, por ter uma dimensão territorial grande, possui uma grande diversidade cultural. Em seu período colonial, todas as terras foram exploradas por diversos países, o que logo formou a miscigenação entre etnias muito mais rápida. O que diferencia uma cultura da outra são os elementos constitutivos, que consequentemente compõem o conceito de identidade cultural. Isso significa que o indivíduo pertencente a um determinado grupo se identifica com os fatores que determinam sua cultura. A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. Esses fatores de identidade distinguem o conjunto de elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países, os quais, muitas vezes, buscam a homogeneidade. No Brasil, temos muitas culturas características de cada região, como no Nordeste, a festa do Bumba, meu boi, carnaval, frevo, ciranda, maruga, literatura de cordel, artesanato feito com ventas, dentre outros. No Centro-Oeste, temos a cavalhada, o fogaréu, a dança folclórica do cururu.
Nessa região, há uma grande mistura de elementos culturais, de culturas indígenas, paulista, mineira, gaúcha e paraguaia. E na região sul, a maior festa alemã brasileira chamada Oktoberfest, a festana e etc. Além de culturas exteriores que entraram em contato com o país a partir da globalização. Diante tanta diversidade, é normal ter preconceito e acompanhado a ele, muitas vezes, a discriminação. Discriminação é quando não há aceitação das diferenças presentes na língua, dos costumes e das tradições culturais da própria região brasileira ou de cada região brasileira.